Olá, boa noite a todos. Sexta-feira, 17 de julho de 2020. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma oração para a energização do nosso planeta, dos nossos irmãos de jornada e de nós mesmos. Então, sempre esse contato maravilhoso, esse contato energético íntimo que atinge a todos nós e assim juntos formamos uma grande usina de energia e podemos ajudar a muitos irmãos doando material para as legiões angélicas e esse material é utilizado conforme a necessidade, o merecimento de cada um. Vamos fazendo aquele trabalho que a gente faz diariamente quando a gente começa a nossa oração, respirar fundo, jogando muitas coisas boas, positivas, soltando lentamente, tirando todas as nossas mágoas, as nossas tristezas, fazendo esse trabalho para nos harmonizar, para o nosso corpo ficar em harmonia, a vibração de cada célula, todo o nosso corpo bem oxigenado e vamos entrando em contato com o princípio sagrado de tudo e de todos, o nosso Pai Divino. Então vamos agora entrando em contato na nossa intimidade com o nosso Pai. Vamos nos ligando também aos nossos irmãos cristificados e vamos nos ligando às legiões angélicas que trabalham em prol do bem e do bom aqui no nosso planeta. A mensageria divina, que é responsável pelo intercâmbio entre os planos, seja de encarnados com desencarnados, seja entre planos de desencarnados para a comunicação, para a preparação dos trabalhos espirituais. A corrente médica que faz todo o trabalho maravilhoso ligado à medicina, ajudando as pessoas, sejam fisicamente, sejam espiritualmente, né? Então, quando as pessoas desencarnam com muitas chagas, muitas marcas, quem atua é a corrente médica espiritual. Nós temos vários espíritos médicos que vêm à carne, Dr. Bezerra, que é a encarnação do apóstolo Lucas, da época de um dos apóstolos da época de Jesus, né? André Luiz, Dr. Fritz, e tem tantos outros médicos maravilhosos, né? Que ajudam e fazem um trabalho lindo, maravilhoso e de ajuda em prol do bem e do bom, fora todos esses médicos cientistas que ficam estudando e depois se preparando para encarnar, para trazer essas inovações ou para intuir os médicos aqui da carne e vão recebendo essas informações e vão desenvolvendo novas curas e novas técnicas. Vamos nos ligar às socorristas, que a gente chama das Marias, né? Na realidade, socorrista é um termo até um pouco errado para essa legião, porque todas as legiões são legiões socorristas, né? Mas a gente já está acostumado a falar isso, eu só gostaria de pontuar, né? Então a Legião das Marias, maravilhosa, que mostra aquele amor descompromissado, aquele amor que quer dar tudo, aquele amor verdadeiro de mãe que dá tudo e que não
só está dando pelo amor, pelo sentimento. Ajuda a trazer as crianças, os espíritos para a carne em forma de crianças. Ajuda a levar os espíritos ao desencarnarem para os seus devidos lugares. Elas dão aula, elas ajudam a preparação do espírito adulto e diminuindo em termos para poder vir para a carne, toda aquela preparação do esquecimento. São todas elas que fazem esse trabalho de ajuda, o preparo para que o espírito venha com a melhor ferramenta possível para essa encarnação. Também nós temos a legião de pretos velhos, índios, hindus e caboclos. Os hindus fazem parte da alta hierarquia do planeta em termos de moral, eles representam essa parte da moral, da inteligência, de usar o correto, de ser o certo, de viver a lei da melhor maneira possível. Os pretos velhos, os caboclos e os índios trabalham com todas as coisas materiais, né? Sejam das nossas partes financeiras, seja em limpeza de casas, nossas proteções. Todos esses trabalhos mais ligados ao aqui, o agora, da matéria, eles ajudam muito. Mas eles vão para subcrostas, eles doutrinam espíritos, eles retiram de uma faixa para subir para outra ou para descer, dependendo. Eles ajudam, eles acompanham as socorristas que descem para dar alimentação lá embaixo na subcrosta. Então eles levam elas, eles preparam. Então eles têm um trabalho maravilhoso. Eles têm a parte dos índios, dos pajés, que trabalham com todas as medicinas da natureza, que ajudam muito. Eles trabalham com a equipe médica. Como eu já falei várias vezes, a espiritualidade, cada um tem um trabalho bem específico, mas eles se ajudam e todos trabalham assim como um reloginho mesmo, uma grande engrenagem muito bem concatenada. Todos eles vão agindo juntos, cada um no seu espaço, mas juntos fazendo a grande diferença. E é isso que a gente tem de entender, né? A gente tinha de se espelhar com a espiritualidade, porque eles fazem esse trabalho, nós aprendemos, eles nos ensinam e a gente tinha de atuar e fazer isso na carne, né? Fazer esse tipo de trabalho de união, que cada um fazendo o seu melhor e um ajudando o outro aqui na carne. E infelizmente poucos fazem isso, né? Nós, em grupos de orações, nós tentamos exatamente fazer isso, orar em prol do bem e do bom para todos. Então nós fazemos, cada um doa o que pode pro final ser essa grande usina de energia que vai ser usado pela espiritualidade, né? Então isso é importante a gente entender. Então a gente tem de se espelhar com esses nossos irmãos. E vamos nos ligar com os nossos anjos da guarda, amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva, agradecendo muito a Deus a oportunidade de trabalho e que hoje o nosso trabalho para a energização do planeta atinja a sua finalidade. Com a graça de Deus, ele está iniciado. Vamos à oração, é uma poesia, né? Do livro Orações e Poesias Divinas, na página 83. O nome da poesia é A Palavra de Deus. Prestem atenção. Palavra de Deus. Atendei, filho meu, ao que digo, acima de testamento moderno e antigo, porque sois espírito, acima de transições, senhores da matéria, como eu disse nas revelações. Meus emissários falaram muito bem de minhas verdades e de vossas também, que não são escravas de mundos e formas, porque o Espírito é Senhor,
deve ditar normas. Filho ignaro, ruins e perversos. Inventaram religiões, erros diversos, truncaram minha doutrina, confis alterações, fazendo crer em simulacros, blasfemando revelações. Eu, porém, vos digo, escutai o bem, que se permito liberdades, cobro também. E minha cobrança eu a faço com exato rigor, porque minha justiça é plena, que sou justo, Senhor. Apartai-vos, pois, de erros assim, observai a verdade e a virtude, e, enfim, chegando ao meu seio, de Pai, de amor e verdade, em mim encontrareis a paz, a glória e a liberdade. Do contrário, ouve minhas advertências, porque tereis tristezas com intermitências, guerras, pestes e fomes, e não paz e ventura. Como seria do meu agrado dar-vos com a minha ternura. Graças a Deus. Graças a Deus. Linda essa poesia, Palavra de Deus, de Oswaldo Polidori. Então, se vocês quiserem ler depois, entrem lá no livro, na página 83, Orações e Poesias Divinas 1, que ela está ali, tá bom? Vamos continuar com o nosso estudo diário, né? Nós estamos no Diagrama Celestial, do livro Evangelho Eterno, de Oswaldo Polidori. Estamos na página 141. Bom, item 6. Oswaldo Polidori escreve: as coroas, faixas ou céus, de dentro para fora se revelam em crescimento hierárquico. Isto é, quanto mais para fora do planeta sólido, tanto mais luz e glória. A Terra, entretanto, é muito inferior espiritualmente, tendo uma larga faixa exterior de trevas e dores. São os umbrais. Quem marca os mundos inferiores ou expiatórios são as faixas trevosas exteriores, e a Terra as tem ainda bem larga, apesar do quanto já diminuíram desde a sua origem. E aí o item 7, o seu Oswaldo fala o seguinte: as trevas mais densas ou mais horrorosas são as interiores, a subcrosta terrestre. Astralmente falando, é residência expiatória dos piores espíritos, dos mais criminosos elementos. Bom, então, nós ainda estamos num planeta de expiações. Por mais que a gente queira, ainda nós temos um planeta que irmão mata irmão, porque nada tem explicação para uma guerra, nada tem explicação para você pegar e tirar a vida de uma outra pessoa por qualquer motivo, né? Então, quem começa está errado, quem acaba está errado, porque as leis de Deus são muito claras, né? O não matarás é não matarás, né? Na realidade, a gente entende um pouco mais a fundo, que nós já entendemos isso, né? Porque a lei de Deus ela é perfeita. A gente ainda não capta todas as nuances dos 10 mandamentos, mas o não matarás é não matarás a si próprio. O seu corpo você tem de cuidar, você não tem de se drogar, você não tem de ter vícios, você tem de ter uma vida digna, se alimentar, né? Corretamente, cuidar para que você tenha o tempo de vida marcado pela espiritualidade. Antes, né, quando a gente vem para cá, a gente tem um tempo. Então, se a gente sai antes do tempo por erros nossos, né, nós respondemos. Então, isso que fique bem claro. Então, no planeta, como nós temos várias faixas, as faixas da subcrosta, as faixas dos umbrais e os céus superiores, hoje nós temos uma quantidade de pessoas, de espíritos que habitam nessa faixa da subcrosta. Espíritos que foram contra as leis, que os seus sentimentos não condiz com fraternidade, irmandade, união,
né? Que preferem fazer coisas erradas a coisas certas, que preferem tirar vantagem. A gente já falou aqui várias e várias vezes, nós temos de pensar num mundo onde todos ganham, tem de ser ganha-ganha, não um mundo onde alguns ganham e muitos perdem. E do jeito que nós estamos levando o nosso mundo, vai ser perde-perde, até ele se recuperar. Porque ele não tem essa capacidade que as pessoas estão fazendo. Mas, voltando aqui, essas coroas, faixas, né? Não é que você, um espírito novo vai lá para subir crosta, não é nada disso. O espírito novo, ele tem menos conhecimento, mas ele pode ter um sentimento proativo, de ajuda. Ele não vai para um céu maravilhoso, porque ele não tem o conhecimento, a envergadura espiritual para isso. Mas ele pode ir para algum outro lugar que ele está querendo ajudar e está aprendendo. Espíritos que ficam em faixas trevosas são espíritos que estão muito contra as leis de Deus, que eles estão muito contra as verdades divinas, que eles trabalharam em benefício próprio e às vezes nem próprio, mas prejudicando muitas pessoas, prejudicando a si mesmo e os outros, né? E na medida que essas pessoas, elas vão lá, elas estão sofrendo, elas têm vícios, ainda elas acreditam que elas estão vivendo naquele vício e tudo mais, e eles vão descobrindo, tem de acordar, né? Eles têm de acordar espiritualmente para falar, peraí, tem alguma coisa errada, o que eu estou fazendo aqui? E eles têm de lutar, brigar consigo mesmo para conseguir sair desse círculo vicioso e começar a trabalhar para um círculo virtuoso. O livro Nosso Lar explica muito bem essas faixas, né? Ensina muito sobre como é essa vida. E não é fácil, gente. Não é você desencarna e você vai para um lugar de treva, você fica preso dentro dessa história que você mesmo alimenta, né? É o teu mental que está alimentando. É o teu pensamento, é a tua forma de agir. Então você tem de lutar, você tem de brigar muito para tentar melhorar. Ninguém está exigindo que a gente tenha uma atitude crística, porque ainda nós não temos. Vivemos num planeta imperfeito e ainda somos muito imperfeitos. Mas o que a espiritualidade sempre pede para a gente é que a gente faça o nosso melhor dentro das leis de Deus, dentro do respeito, da responsabilidade, tudo com muita amorosidade em prol do planeta, né? Para a gente não viver nesses mundos de trevas. E quando você está num lugar desses e você, para sair de uma faixa para outra, é todo um trabalho muito grande, é um preparo. Tanto as socorristas quanto os pretos velhos fazem um trabalho maravilhoso lá, ajudando e levando. Muitas vezes eles ficam lá intuindo, jogando energia para aquele espírito que ele já poderia se libertar e não consegue. Porque tem alguns que podem se libertar, tem outros que você vê que não. Tem espíritos que eles estão tão deformados perante a justiça divina, que eles fizeram tantos erros, que eles estão lecantizados, são encruados, pedras, coisas desse gênero, né? Mas um dia todos esses espíritos vão seguir o seu caminho de evolução, né? E então, quando a gente tá lá para baixo e começa a subir, aí perto aqui da terra, da nossa crosta, um pouco para cima, já começam os umbrais. É acinzentado. Espiritualmente, a gente olhando, a gente vê que são acinzentadas. Não são cores claras, não tem aquela maravilha. É pesado ainda, é bastante pesado. E ainda nós temos um umbral bem dilatado, bem grande, que vivem em várias faixas espíritos, né? Que
têm de entender, que eles têm de começar a compreender, que eles têm de começar a evoluir para tentar ver alguma coisa melhor. Então, quando a gente vê esses nossos irmãos necessitados, eu estou falando quando a gente vê espiritualmente, né? Que a gente vai fazer trabalho e que ajuda esses nossos irmãos necessitados, a espiritualidade sempre atua no mental e no cardíaco. Sempre muito amoroso, sempre muita inteligência. Para quê? Para que a pessoa possa parar, pensar e começar a entender que tem um caminho. Quando ela quer esse caminho, o céu se abre. Não estou falando que ele vai lá para o céu, lá para cima, mas toda a espiritualidade, várias legiões vêm, dão um banho, trocam de energia, trocam a roupagem espiritual, eles começam a ter aula, eles começam a ter uma alimentação astral de ajuda para fortalecer, para eles e para se preparar para uma próxima etapa, né? Porque ninguém, o pior dos piores, o que fez as piores coisas na Terra, como o que fez as melhores coisas na Terra, todos eles são filhos de Deus e merecem receber ajuda. Todos, sem exceção, todos recebem ajuda. Mas eles precisam fazer por merecer, querer a ajuda, né? Então, como é tudo muito certo do outro lado, essas faixas, elas são milimétricas, tá? Assim, um termo da Terra, né? Entre uma e outra, porque você tem 7 faixas astrais, mas nessas 7 tem mais 7, depois dentro dessas 7 tem 7, aí tem 7, tem 7, tem 7, e elas são milimétricas. Então, para você mudar de um patamarzinho para o outro, é um trabalho tão grande para você melhorar, porque, como eu já falei anteriormente, nós tem a lei do peso específico, que é em função da sua vibração, do seu sentimento, né? Que aí até a gente brincava com o seu Oswaldo na época, falava pé de chumbo, né? Então, dependendo, se a gente faz muita coisa errada, nosso pezinho é de chumbo, a gente cai, né? A gente desce, e cada um desce para a sua faixa. Perfeito, eu não vou descer para uma a menos e nem para uma a mais, eu desço para a minha. E aí eu vou me preparando, se eu quiser, né? E vou evoluindo, e aí eu mudo para essa outra microfaixa aí E é isso, é lento. Se eu sou de um céu, de um final de umbral, e venho para a carne e faço alguma coisa errada, eu já evoluí para chegar naquele ponto. E faço alguma coisa errada, atrapalho, prejudico, coisas, né? Mato alguém, alguma coisa nesse sentido, eu vou ter de responder perante a justiça. Esse conhecimento que eu tinha, ele fica lá armazenado, naquele ponto que era o meu ponto. Porém, eu vou para uma outra faixa, porque a minha vibração agora é outra. E eu vou ter de ressarcir tudo isso, tomar conhecimento, lutar. A hora que eu zerar isso, eu volto para aquela base que eu já tinha adquirido. A gente não perde o conhecimento, mas o conhecimento fica guardado. Ele fica retido para que a gente possa evoluir. Com o Pai é tudo muito perfeito. Não tem assim barganha, não tem nada. É o que é. Então, se eu tenho esse merecimento de ter de passar umas férias lá no umbral, umas férias em alguma faixa de subcrosta, eu vou passar. Se eu tenho merecimento quando eu sair de ir para uma faixa maior do que a que eu deixei, eu vou, graças a Deus, melhor, né? Aí é bem melhor. Então, aí eu já adquiro um outro conhecimento e um outro patamar. Então, cabe a nós, né? Cabe a cada um de nós viver e andar nessas faixas. Eu gostaria só de lembrá-los que nós estamos num planeta muito ruim, né?
energeticamente falando, com falta de conhecimento espiritual. Então, quando a gente vem para a carne com a lei de esquecimento, às vezes a gente acha que está fazendo as coisas certíssimas, maravilhosas, a gente está trabalhando em prol do bem, do bom, não porque Deus, porque Jesus Cristo, porque Moisés, né? Independente da religião. E aí a gente, quando desencarna, toma um susto. Então, o que a gente precisa é sempre ter dentro de nós aquela certeza da verdade, ter aquela certeza de Deus do princípio e sempre usar a inteligência. Então a gente tem que trabalhar muito com a nossa inteligência. Trabalhar de que forma? Perguntar para si mesmo, isso que eu estou fazendo está certo? Será que isso está dentro das leis? Não é porque todo mundo fez que eu sou vaquinha de presépio e vou fazer. Será que está certo? Esse tipo de adoração é a correta? Porque com certeza quando a gente não está fazendo uma coisa certa, bate, né? Bate dentro da gente. Só que aí a gente pega e deleta, não tem de deletar. Então a gente tende, hoje que a gente tem essa consciência, todos nós, temos de forçar essa consciência para deixá-la muito bem marcada no nosso espírito, para que mesmo a gente, numa outra encarnação, numa outra situação, a gente não sabe, de repente a gente vai encarnar lá no hemisfério norte, que é muito mais materialista, que não aceita muito bem esses trabalhos, mas se a gente tem tudo isso marcado, bem marcado, que a gente deixou isso acertado nessa encarnação, nas próximas a gente vai poder pensar e pelo menos discutir e tentar daquilo melhorar, né? É importante isso. Então, tem céus para todos. Tem céus muito ruins, né? Muito negativos para as pessoas que fizeram coisas extremamente negativas para a humanidade, e tem céus maravilhosos até o final do sétimo, e aí começa o oitavo céu, o céu dos intermundos, o céu crístico, né? Então, o nosso planeta, como todos os outros, tem espaço para todos. A única diferença é que hoje ainda nós estamos com a subcrosta extremamente dilatada e os umbrais também. Nós precisamos diminuir isso, e nós só vamos diminuir tanto a subcrosta, principalmente os umbrais e depois a subcrosta, quando a população planetária estiver num outro patamar, estiver pensando em prol do bem, do bom, da verdade, né? Querendo lutar mesmo por tudo, né? Por Deus, mas o Deus de verdade, o íntimo, né? Que vai trabalhar com as leis de Deus, com respeito, com a responsabilidade, com amor ao próximo, né? Então, depois, se vocês quiserem ler de novo, né, o diagrama celestial está na página 141 do Evangelho Eterno, é o item 6 e 7 que eu fiz hoje, tá? Vi que tem pessoas que escreveram. Eu acho que é aqui que começa. A Silvia, a legião de hindus muito presentes no trabalho de hoje trazem muitos livros e folhetos e estão distribuindo para todos os participantes. Muitos mostram pontos bem específicos das nossas encarnações que estamos fazendo. Pedem para meditar sobre vidas, sobre vieses, pontos, e perceber o que está impedindo de evoluir de maneira mais rápida. Não esquecer de que temos a inteligência que deve ser usada pelo nosso próprio bem. A Cíntia pôde acompanhar um arco-íris envolvendo o planeta Terra, uma luz rosa brilhantíssima envolvendo muitos desencarnados e uma luz verde envolvendo hospitais, graças a Deus. A Terezinha, aula maravilhosa, graças a Deus. A Cíntia pôde acompanhar casas sendo limpas e sendo trocadas, as nossas vestes, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos agora pedir bênçãos para as nossas casas, os nossos pedidos particulares, né?
E vamos fazer a oração, a prece do servidor. A prece do servidor. Sagrado princípio do todo, causa infinita dos infinitos efeitos. Em teus desígnios eternos, perfeitos e imutáveis, quero beber conhecimentos, para que nobres sejam os meus pensares e sentires, vindo minhas obras a constituir testemunha da tua onisciência. Neste mundo de imperfeições e de sofrimentos, dá-me o poder de comandar meus impulsos, enverdar certos minhas inclinações, a fim de servir de condutor aos irmãos que forem ainda menos conscientes do que eu. Que eu possa dominar minhas tendências e paixões inferiores, para vir a ser realmente um servidor da verdade que livra e da verdade que glorifica. Confiante na tua lei e na tua justiça, aguardo, ó Senhor, a delegação de ter poder sobre as criaturas malévolas, encarnadas ou desencarnadas, que venha a poder, se for do teus santos desígnios, ensiná-las e encaminhá-las, porque, enfim, todos são filhos do teu infinito amor, estando destinados aos sagrados objetivos que é o grau crístico. Pai divino, pela glória de Jesus Cristo, o teu verbo neste planeta, rogo a graça do trabalho, que a minha vida seja um roteiro de verdades semeadas e bondades distribuídas, a fim de que eu faça digno filho teu, sabedor de que cada um será dado segundo as obras que praticar. Desejo fazer da verdade, do bem e do bom a minha religião. Ó Ser dos seres, ó Senhor do infinito e da eternidade, concede-me a oportunidade de conhecer cada vez mais, para dar cada vez mais dignos frutos pelo exemplo, a fim de apressar a evolução desta humanidade, que este mundo de imperfeitos e sofredores venham a ser em breve uma das felizes moradas da tua infinita criação. Rogo ao Pai Divino por todos os teus filhos, reconhecendo uma só origem divina, um só processo evolutivo e uma só sagrada finalidade. Desejo a graça da tua justiça para, em teu santo nome, convidar a todos no sentido de saber certo, sentir o bem e proceder com dignidade, e isto, Senhor, para que todos venham a ser o mais breve possível, acima de mundos, formas e transições. Supremo Espírito, essência divina, que tudo manifesta, sustenta e destina, e no teu seio de luz, glória e poder, que mergulhamos os nossos pensares e sentires, para aí render graças pela tua divina paternidade. E pelas tuas graças, Senhor, fazei que seja este filho teu um fiel discípulo da exalta doutrina, cujos fundamentos são a moral, o amor, a revelação, a sabedoria e a virtude. Graças a Deus. Graças a Deus. A página é 261 do Evangelho, essa oração, a prece do servidor. Silvia colocou aqui nossos anjos da guarda atrás de cada um de nós, como num gesto simbólico, tirando as vendas que nós mesmos colocamos dos nossos olhos. Estamos num período muito importante, não temos mais tempo para nos enganarmos com mentiras, idolatrias e dogmas. A Mara Silvia, vários desencarnados jovens vieram para escutar essas lições de aprendizados, corrente médica passando informações para os nossos médicos e cientistas. Então, continuando, vamos agora nos elevando, encontrando junto aos nossos irmãos que estão fazendo aquela energização do planeta
dioturnamente, que eles estão sempre lá, jogando toda essa energia maravilhosa para o planeta, atuando para que ele não piore mais do que já está. E olha que está difícil essa sustentação para manter essa energia. A negatividade está grande, então é muito importante esse trabalho de energização do planeta. Então todos nós juntos vamos fluidificar as águas do nosso planeta, as águas dos mares, dos rios, das lagoas, das nascentes, das represas, das nossas caixas d'água, das nossas jarras e copos d'água. A água no estado sólido, líquido e gasoso. A água espiritual. A água que compõe todos os corpos físicos do planeta. Vamos todos com muita consciência, pedindo a Deus que todas essas águas recebam todos os fluidos eletromagnéticos em prol do bem e do bom, para que cada um se sinta melhor, fique melhor. Vamos pedindo bênçãos a todos os locais residenciais do planeta, que seja feita uma grande limpeza, que as pessoas enfermas, necessitadas também recebam a ajuda específica da corrente médica, as pessoas carentes com outros tipos de necessidades, que as socorristas possam atuar, que os pretos velhos, os caboclos e os índios possam fazer as limpezas e proteções, que os pajés preparem as porções com as ervas, que cada residência receba uma cúpula de luz de proteção. E que todos os outros ambientes públicos que as pessoas frequentam também sejam feitas as limpezas. E que, se for permitido, que retirem todos os irmãos necessitados, desencarnados, perdidos, e que sejam recolhidos. Vamos pedir uma bênção especial para todos os doentes do planeta. Vamos energizá-los mais um pouquinho, para que tenham forças para seguir o seu caminho. Muitos irão desencarnar, muitos irão ficar com sequelas, muitos irão se curar. Mas isso depende do pensamento de cada um, do programa pré-encarnacionista de cada um. Então pedimos as bênçãos divinas para que cada um receba aquilo que tem de passar da melhor maneira possível e continue acreditando que Deus sabe o que faz. Vamos pedir bênçãos divinas e muitas oportunidades de trabalho a todos os trabalhadores ligados à medicina, sejam dos hospitais da carne, sejam dos hospitais do astral, que todos recebam a sua parte, a sua intuição, as suas forças para atuar em prol do bem e do bom. Vamos pedir bênçãos divinas para todos os dirigentes do planeta, empresários, políticos, pessoas que têm outras pessoas que dependem deles, que pensem na coletividade, menos na individualidade.
e que esses irmãos possam fazer uma diferença como exemplo, ajudando, mudando esse rumo do planeta. Nós precisamos mudar esse rumo, pensar mais nessa fraternidade, na irmandade, que somos todos filhos do mesmo Pai, o princípio sagrado. Juntos agora de novo, né? Como já estamos, vamos pedindo bênçãos para os reinos mineral, vegetal, animal, para todas as faixas astrais, subcrostas, umbrais e céus exteriores. Vamos pedindo muitas bênçãos divinas para esse planeta maravilhoso em todos os níveis. É a nossa casa cósmica, é aqui que nós estamos fazendo a nossa evolução. E todos juntos vamos abraçar esse planeta e jogar todos esses amores, esses sentimentos positivos, querendo o melhor para todos. Vamos agora todos agradecendo todas essas oportunidades de trabalho, toda essa energia maravilhosa, essas proteções que cada um de nós recebeu, que eles deram muitas proteções. A Perla está colocando cordões de várias cores envolvendo hospitais em todos os locais do planeta. Jatos de água fazendo uma grande limpeza, graças a Deus. Vamos agradecer todo o mundo espiritual que tanto nos ajudou. Agradecemos a todos nós encarnados que estamos juntos, trabalhando em prol do bem e do bom, doando a nossa energia. Agradecemos aos nossos irmãos cristificados e agradeçam agora, na sua intimidade, o nosso Pai Divino. E o Zé vai fazer o Reino de Deus, que está na página 249 do Evangelho Eterno. O Reino de Deus. O Reino de Deus não é palavrório. O Reino de Deus não é fingimentos. O Reino de Deus é verdade conhecida. O Reino de Deus é amor praticado. O Reino de Deus é virtude acumulada. O reino de Deus está em cada um. A cada um cumpre desabrochá-lo. Há uma sagrada finalidade para tudo. Aprenda com o Evangelho Eterno. Vide Apocalipse 14, versículo 6. Graças a Deus. Gente, com a graça de Deus, o trabalho de hoje está encerrado. Daqui a 15 minutos, a Lenir e o Jorge no Facebook Divinismo vão fazer também a oração. Amanhã estamos aqui às 8 horas no Instagram Divinismo Perdizes. Gostaria de lembrá-los que no domingo a gente faz pelo Jitsi Meet, vai ser o Soli que vai dirigir às 8 horas. Se vocês não têm a senha, é Divinismo Perdizes, mas se vocês querem, coloque aqui na setinha, coloquem o telefone do WhatsApp que eu mando todas essas informações, tá ok? Gente, muito obrigada pela ajuda de todos, juntos fazemos a diferença e somos fortes. Boa noite e fiquem todos com Deus. Nós recebemos tanta energia que eu estou até emocionada. Uma capa de luz que eles nos deram foi maravilhoso. E trabalharam muito com o nosso mental hoje. Graças a Deus. Até amanhã. Está agora a nossa oração encerrada. Tchau, gente. Muito obrigada.